Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Nesta manhã de quarta-feira, hoje 18 de outubro. Se você não sabia, hoje comemora-se o Dia do Médico e Dia do Estivador. Nós parabenizamos a todos esses profissionais pelo transcurso do seu dia. E hoje, no Cada Dia, o reverendo Jeremias, ele estará falando sobre a verdadeira liberdade. Jesus mesmo foi quem assim declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muita gente escravizada pelos vícios das drogas lícitas ou ilícitas. Há muita gente escravizada pelo jogo, pela bebida, pela prostituição, por tudo aquilo que realmente é prejudicial e nocivo à sua vida espiritual, à sua vida física, à sua saúde, à sua família. Enfim, são pessoas que estão hoje escravizadas, algemadas, precisando de serem libertas. E o reverendo Jeremias vai falar para você como você alcançar essa verdadeira liberdade. Fique com cada dia, e eu não tenho dúvidas que Deus vai falar ao seu coração. Olá, você se sente uma pessoa livre para fazer o que quiser? Todos nós ansiamos desde pequenos pela liberdade. Quando ainda muito jovens, a liberdade está relacionada com a realização de nossos sonhos e desejos. Queremos fazer tudo, experimentar tudo o que há ao nosso redor. Por outro lado, não podemos deixar de falar daqueles que se sentem ou se sentiram escravizados. Embora a escravidão tenha sido tolerada e até mesmo incentivada em muitas civilizações ao longo da história, ela não tem nos dias atuais a mesma presença que tinha no passado. Entretanto, lamentavelmente, ainda é possível ver sinais de sua presença nos dias atuais no chamado trabalho escravo. No Brasil, a prática do trabalho escravo é tipificada como crime conforme o artigo 149 do Código Penal brasileiro. A norma prevê o crime em 4 situações. Limitação da liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. A pena para quem pratica tal crime pode ser de 2 a 8 anos de cadeia. Embora a escravidão e o trabalho escravo sejam práticas intoleráveis nos dias de hoje, elas eram aceitas no passado por quase todos. Mas nem todos a toleravam, e nos dias atuais, muito menos. Porque o homem foi criado para desfrutar de liberdade. A própria natureza não nos oferece celas, mas campos, florestas, rios e mares onde possamos viver e caminhar livremente. A narrativa do chamado Livro dos Inícios, o livro de Gênesis, nos aponta que foi dado ao homem um jardim, para que ele o cultivasse e nele vivesse. Ora, o Criador ofereceu o jardim e não cadeia. Ao longo da história, o homem desprezou não somente o jardim, mas a comunhão com o Criador do universo e condição de desfrutar da liberdade por ele oferecida. A partir daí, a liberdade deu lugar a uma escravidão que conduziu o homem e toda a sociedade a um tipo de antivida, onde o que prevalece é o roubo, a violência, o lucro a qualquer custo, a prevaricação, a promiscuidade, a degradação ambiental e a destruição do próprio homem. Desta forma, a liberdade deu lugar à libertinagem e o homem deixou de ser livre. Sem liberdade, podemos ter pés e não conseguir sair do lugar que estamos. Podemos ter olhos e não ter abertura e visão suficiente para discernir o que está diante de nós. Podemos ter muitos bens e viver amarrados a um tipo de pobreza e insatisfação que não nos permite viver bem. Podemos não estar internados num hospital, mas sermos prisioneiros de doenças. Podemos estar bem vestidos e com a vida em farrapos, que nos acorrentam a desfilar modelos da moda que em nada nos mudam de dentro para fora.
Podemos estar rodeados de pessoas, mas reféns de solidão. Mas será possível o homem ainda ser semelhante ao vento? Ou seja, é ainda possível o ser humano não viver preso a qualquer coisa que insiste em escravizá-lo ou controlá-lo? Seria como se ele fosse um boneco, sem capacidade de dizer não, àquilo ou àqueles que torcem e trabalham para que ele erre o alvo, peque, transgrida e aceite passivamente qualquer condição antivida como destino imutável? Queremos contestar estas e outras perguntas depois do intervalo. A verdadeira liberdade. Este é o assunto de hoje. Não saia daí. A verdadeira liberdade. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Como poderíamos considerar o nosso limite de liberdade? Seria como se ele fosse um boneco, sem capacidade de dizer não àquilo ou àqueles que torcem e trabalham para que ele erre o alvo, peque, transgrida e aceite passivamente qualquer condição antivida como destino imutável? Felizmente, para nossa alegria, a verdadeira liberdade pode ser conhecida e vivenciada por meio daquele que declarou: E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mesmo que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O homem é um ser escravo do pecado, mesmo tendo liberdade política, mesmo podendo ir e vir. Ele é um prisioneiro do pecado, ele é um escravo do pecado. E nenhuma religião pode libertar o homem dessa escravidão. Nenhuma experiência mística pode libertar o homem dessa escravidão. Nenhuma psicologia de autoajuda pode libertar o homem dessa escravidão. Somente Cristo tem o poder de quebrar essas algemas, de romper esses grilhões, de abrir estas portas de ferro que mantêm o homem nesse claustro, nesta masmorra, nesta prisão. Jesus Cristo liberta o homem quando o homem arrepende-se do seu pecado, quando o homem confia nele como seu salvador pessoal e tem uma experiência que nós chamamos de novo nascimento, uma conversão. E esse homem então sai das trevas para a luz, esse homem sai da morte para a vida, ele sai da escravidão para a liberdade. Sem esta liberdade oferecida por Jesus Cristo, continuamos reféns da pior das prisões, aquela que nos leva, mesmo estando soltos, a viver sob cárceres. Essa é a história de um homem que conheceu a verdadeira liberdade que há em Cristo e ainda por cima se tornou um pregador da palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. Eu fui policial militar durante 10 anos no Rio de Janeiro e por causa de um pecado que eu cometi, eu fui preso, perdi a minha função, fui expulso da corporação e entregue ao sistema penitenciário. E dentro da prisão, pregaram a palavra de Deus e ali eu me converti. Isso no ano de 1994. Este homem, mesmo impedido de viver livremente em meio à sociedade, experimentou a verdadeira liberdade. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E sem rodeios e de forma simples, ele nos responde por que estar com Cristo significa ser livre. Nós que estamos aqui fora, agora eu aqui fora, é muito difícil entrar dentro de um presídio para a evangelização. Então o meio de comunicação é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, quando nós podemos levar essa mensagem para o detento e o detento também transportar essa mensagem para os seus familiares. E foi na palavra de Deus, difundida por meio de um programa de TV como este, que ele encontrou consolo quando uma falha do sistema judiciário o levou novamente para a cadeia. Como está na minha camiseta, Jesus transforma. Quando não temos a Jesus como nosso guia,
ficamos presos como escravos. Essa é a escravidão que a Bíblia chama de escravidão do pecado. Escravidão que nos cega e que impede de acertar o alvo. Escravidão que nos leva a viver de fracasso em fracasso, de frustração em frustração e de ilusão em ilusão, de tristeza em tristeza. Entretanto, a liberdade ensinada e oferecida no Evangelho segundo João e que todos podemos desfrutar não está distante de nós, nem está nos códigos normativos feitos pelos homens ou nos acordos diplomáticos por eles estabelecidos. Ela não depende de pagamento adiantado, status ou casta social superior, não está atrelada a algum rito ou autoflagelo e muito menos vinculada a qualquer assentimento intelectual ou a algum tipo de sistema religioso, filosófico ou científico, mas ela é oferecida graciosamente em Cristo Jesus, fonte segura e suficiente para quem busca ser verdadeiramente livre. Finalmente, a verdadeira liberdade, segundo as Escrituras Sagradas, não se baseia em uma ideologia, um conceito, uma onda, uma tecnologia. Ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, aquele que disse a um mestre religioso de sua época: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eis aí a verdadeira liberdade, ser nascido por obra do Espírito de Deus para ser livre como o vento. O filme Jornada para a Liberdade retrata bem a história de William Wilberforce, nascido em 1759 e morto em 1833. Não foi à toa que William Wilberforce, um nobre representante do parlamento britânico convertido a Cristo em razão de sua fé, tanto se empenhou ao longo de sua vida para que seu país realizasse reformas sociais que tornassem sua nação melhor e mais justa, assim como trabalhou incessantemente para que o tráfico de escravos chegasse ao fim. Sua vida é um exemplo claro de que aquele que é nascido do Espírito não só desfruta da verdadeira liberdade, mas combate tudo quanto leva homens, mulheres, crianças a qualquer tipo de escravidão ou degradação que roubem deles e delas a condição de serem livres e a viverem dignamente em Cristo a verdade que liberta. E não podemos deixar de mencionar a história daqueles que realmente sofreram com a escravidão, como é o caso dos negros no Brasil. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Precisamos ter em mente que Deus não faz acepção de pessoas e não se alegra quando somos instrumentos para escravizar pessoas, seja com palavras ou fisicamente. Deus quer que todos conheçam a verdadeira liberdade que nos transforma interiormente para fazermos diferença em nosso dia a dia, tratando o nosso próximo com amor, respeito, consideração, independentemente de cor ou raça. A verdadeira liberdade. Queremos continuar com este assunto com o pastor Jeremias Pereira. É depois do intervalo, então não saia daí. Olá, gente boa! Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração. Amém? Abençoe sua família. Fortaleça você nesses dias de enfermidade. E aquele que está chorando de saudade, o Senhor derrame sobre seu coração agora consolo e força. Tem dia que a saudade bate mais forte, não tem? Nesses dias, perto está o Senhor. Que Ele te abençoe e que Ele te sustente. Ô, gente boa, nós vamos conversar hoje sobre a liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Nesses dias no Brasil, especialmente dia 20 de novembro, fala-se muito sobre a consciência negra, o valor, o resgate de ser negro. Aliás, se for passar todo mundo na peneira, será que sobra alguém? Tem um pouquinho lá, ó. Indígena, negro, não é só quem igual eu, assim, sem pescoço, nariz chato, que é descendente afro, não, viu? Fica sabendo bem, tá bom? E muita gente conversa muito
Estou dizendo que quem é negro tem que ser do candomblé, tem que ser da quimbanda, tem que ser da macumba. Nada disso. Todo ser humano, independente da cor ou da raça, da cor da pele ou da raça, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, quando morreu na cruz, morreu por brancos, por mestiços, por amarelos e por negros. Louvado seja Deus. Ele diz em sua palavra, João 8, 31 e 32 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez ouvi uma pessoa dizendo assim, você é livre para fazer o que quiser. Não é verdade. Você não pode ser livre para fazer o que você quiser, senão você sai matando todo mundo dirigindo. Os sinais de trânsito regulam nossa liberdade. Todo lugar. Não tem isso assim de livre é fazer o que você quiser, não. Muita gente às vezes está dirigindo uma música numa igreja e fala assim, você é livre para fazer o que quiser. Não é, a vida não é assim, não. Jesus, nosso Senhor, disse assim, se você quer ser o seu discípulo, você deve permanecer na sua palavra. Então, veja, tem uma condição para ser livre, permanecer na palavra que é a verdade. Você conhecendo a palavra de Deus, ela traz libertação em sua vida. De que eu preciso ser livre? Primeiro, Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Quando a gente em pecado, fala assim, o cara que está com crack é que está precisando. Ele está precisando. A mulher que é prostituta que está precisando. Ela está precisando. Você sabe que hoje no Brasil a prostituição está envolvida. Milhares de moças estão fazendo a universidade, querem ganhar mais dinheiro. E ganhar dinheiro mais rápido. É tenso. Precisa de libertação, corrupto. Precisa também. Precisa de libertação que bebe demais. Precisa também. Precisa de libertação. Esse povo aí, ó, que está aí, ó, cheirando cola. Precisa também. Precisa de libertação o traficante. Precisa de libertação o traficante. Precisa de libertação você. Da soberba, do orgulho e de uma vida longe de Cristo. Precisa de libertação de uma vida que é gente boa. Você é gente boa. Bom marido, bom pai, se for pai casado, um bom filho, um bom trabalhador, gente boa. Torce para um bom time. Não é da torcida violenta, mas você deixou Jesus fora de sua vida. Quando você recebe a Cristo, você experimenta o que a Bíblia chama a conversão. A conversão é que Deus lhe dá um novo coração, o novo nascimento. E por causa do novo nascimento, você recebe o selo de Cristo. E aí você está liberto da morte, porque vai experimentar a ressurreição, liberto do juízo e liberto do inferno. A verdadeira liberdade em Cristo é que Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Em segundo lugar, Cristo nos liberta de uma vida sem propósito. Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Você sabe, você tem data de validade. Sabia não? Está carimbado aí em algum lugar. Válido até dia tal. Quantos anos? Não sei, teve uns que valeram horas, teve outros que valeram uma década. Alguns de nós, possivelmente, valerá 80, 90 anos, ou 100, mas 150 gente boa. Possivelmente não, mesmo com os novos remédios. Nesse período de minha estada na terra, o que Deus quer da minha vida? 5 propósitos para a sua vida é o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, você foi criado para glorificar a Cristo. Segundo, você foi criado para viver em comunhão na família de Deus. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo.
Deixa eu acrescentar uma coisa aqui. O caráter de Cristo, como é que ele é desenvolvido em você? Ele é desenvolvido pela meditação na palavra, ele é desenvolvido pelas provações, ele é desenvolvido pelas tentações, pelas tragédias. Todo problema tem um propósito de Deus na sua vida. Olha a vida assim. Você foi criado para glorificar a Cristo, você foi criado para ter comunhão na família de Cristo, você foi ser semelhante a Cristo, você e eu fomos criados para servir ao Senhor Deus vivo e ao próximo. Deus nos deu inteligência, talentos, dons, oportunidade de estudar, oportunidade de aprender disso, daquilo. Com isso nós ganhamos nosso sustento, mas o alvo de Deus é que através de tudo que somos, nós o glorifiquemos e o sirvamos e abençoamos o nosso próximo. E você foi criado com uma missão, para uma missão. Qual é a missão daquele que nasceu de novo e foi liberto dos seus pecados? Manifestar a glória de Cristo em todos os lugares do mundo. Afinal de contas, você acha que você está nessa terra só para comer, beber, passar raiva, chatear os outros, ver seu time perder ou ganhar uma alegria efêmera? Mas tem um propósito maior, o propósito de manifestar a glória de Deus através da sua vida. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Em que área de sua vida você precisa de uma libertação, de um pecado? Em que área de sua vida você precisa de ser livre pelo poder do nome de Jesus? Você está vivendo assim, sem um propósito? Fala com Jesus. Ele vai dar rumo na sua vida. Não, meu propósito é ser a pessoa mais rica do mundo. Mas um dia seu coração para de bater. E a Bíblia diz que nu entramos nesse mundo e nu nós saímos desse mundo. O que fica do seu legado? E conhecereis a verdade vos libertará. Liberta você de você mesmo, liberta você dos pecados, liberta você e eu para vivermos para a glória de Jesus, nosso Senhor. Devemos orar, nós começamos falando sobre os viciados em crack, devemos orar e ajudá-los. Nós falamos sobre os pobres, os moradores de ruas, devemos orar e ajudá-los. Nós falamos sobre os ricos envolvidos na cocaína, sobre os traficantes, devemos orar e ajudá-los. Mas isso devia começar no nosso próprio coração. Que tal, nesta hora, onde você está, fazer uma oração, entregando sua vida a Cristo, reconciliando com Deus, pedindo a Jesus, entra na minha vida, e o Senhor que é a verdade, liberta a minha vida. Você pode orar comigo? Vamos orar? Eu não sei, Senhor, o que lateja na alma, mas o Senhor sabe. De vez em quando a gente fica só nós diante da Tua presença. Às vezes essas perguntas, será que eu devia crer, será que eu não devia crer? Por que meu pai creu e eu não creio? Por que meu pai descreu? Senhor, ajuda-nos a lembrar que cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus. Jesus, eu queria orar nesse instante por aquela família que está vivendo lutas com alguém viciado, lutas com alguém que está preso, lutas com gente envolvida no tráfico, luta por pessoas que estão em descaminhos. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor nos liberte a nós mesmos da soberba, do orgulho, da idolatria e da indiferença. Permite que nessa hora um toque do céu atinja o nosso coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor.
Aonde eu ouço é o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar onde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Meu amado, faz tudo que eu preciso, faz tudo que eu mais preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Senhor te abençoe e te conceda lindas vitórias. Em nome de Jesus. Amanhã, certamente, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até amanhã. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar